Agora vamos falar sobre uma doença que preocupa a todos, a dengue. No ano passado, Joinville, que é a maior e mais populosa cidade do estado de Santa Catarina, foi a cidade que mais registrou casos dessa infecção causada pelo mosquito Aedes aegypti, com 39 mortes. Por causa desse cenário, Joinville começa o ano de 2024 com um plano de combate ao uso também com novas técnicas. O gerente, a gerente da Vigilância em Saúde, Aline Berkenbrocks, está ao vivo aqui conosco na bancada do nosso Jornal da Manhã para falar um pouquinho sobre esse trabalho que já foi realizado no ano passado, mas que também está sendo realizado e intenso, neste início de 2024 e que vai, é claro, exigir também muito apoio da população, porque não adianta o poder público fazer a sua parte, mas a população também dar aquela relaxada, Isso não pode acontecer. Aline, bom dia, feliz 2024 para você, é um prazer tê-la conosco na Jovem Pan, tudo bem? Bom dia, tudo bem sim, feliz 2024. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão sensível para a nossa cidade. Muito bem. Aline, a gente sabe que o trabalho tem sido bem árduo, principalmente agora na estação verão, que é a estação mais quente do ano, dá aquele calorão de 35, 37 graus, no final do dia cai aquele pancadão de chuva. Como é que está essa movimentação nesse início de 2024 para vocês? Então, ela já começou bem intensa desde o final do ano passado, na verdade. Nós viemos, desde novembro, monitorando o número de casos. Nós percebemos que, comparado aos outros anos, nós tivemos mais casos nas semanas epidemiológicas, inclusive nesse ano. As pessoas, inclusive, podem acompanhar no site da Prefeitura, joinville.sc.gov.br/dengue. Tem o painel com todos os dados atualizados diariamente. Então, começou realmente de forma bem intensa. Precisando que todo o plano que nós construímos para enfrentar esse momento, nós precisamos antecipá-lo. Certo. E esse ano, o que será priorizado, 2024, nessa questão? Nós temos várias ações, na verdade, porque não tem uma única ação que vai fazer mudar o cenário que nós temos. Então, nós produzimos as nossas ações em 4 eixos. Um dos eixos é o eixo de prevenção, então visitas domiciliares, as pessoas ajudarem nas suas casas, a verificarem os locais que podem ter água, água parada, então está eliminando esses locais. Nós temos também o eixo de tecnologia, e aí entra a questão da Wolbachia, que é a nova tecnologia utilizada na cidade. Nós temos o eixo educação, que assim que começar o ano letivo, nós vamos trabalhar com as crianças esse tema também. E o eixo assistência, que é o aumento, a possibilidade de aumento dos serviços para atendimento dos casos de dengue desse ano. Oline, você comentou na questão da técnica Wolbachia, que consiste em anular a presença, do vírus no mosquito. Isso. Mas, de fato, esse resultado prático deve a partir de quando começar a aparecer? Ele é uma metodologia para médio e longo prazo. Então, nós vamos conseguir perceber daqui a um ano e meio, mais ou menos, algum resultado, Mas ele não é um projeto que, iniciando agora, nós vamos conseguir já nesse semestre, identificar o resultado. Então, a partir do ano que vem, nós já vamos conseguir ter alguma devolutiva em relação a esse método. Aline, no início do nosso bate-papo, eu até comentei aqui que não adianta também só o poder público agir e a população dar aquela relaxada, Na tua opinião, pela tua experiência, qual que é a maior dificuldade nesse trabalho de prevenção perante a população? A conscientização. Em alguns estudos que foram realizados, se identificou que cerca de 70% dos focos estão dentro das casas ou ao redor delas. E nós já temos alguns anos batendo nessa tecla de que precisa ser eliminado os locais onde tem água parada, precisa ser verificado calhas, precisam ser tampados os reservatórios, por exemplo, caixas d'água. E a gente ainda, mesmo tendo toda essa divulgação e sempre fazendo esse trabalho já há muitos anos, a gente ainda vê que não tem essa prevenção, E, inclusive, para ajudar a população, nós temos dentro do site também os 10 minutos contra a dengue, que é um checklist que as pessoas podem estar utilizando para poderem verificar suas casas e anotar, Esse mês eu verifiquei no dia tal, a minha residência. E aí lá ele tem todos os itens que a pessoa precisa, de fato, verificar. E fazendo isso, se ela tirar 10 minutos da semana dela para fazer estas ações, o resultado ele seria muito diferente nesse momento. Então, o que a gente precisa é de ajuda, realmente dar as mãos e trabalhar em conjunto para enfrentar esse mosquito.
Ô Aline, eu cresci, né, escutando sempre aquele ditado, né? As crianças são o futuro do país. O que a prefeitura vem fazendo em relação até às escolas, o ensino infantil? Está sendo feito algum trabalho também juntamente com as crianças para que elas já comecem, né, os primeiros anos das suas vidas tendo essa conscientização de que não pode deixar água parada? Sim, nós temos o projeto Detetives da Dengue. Ele é um projeto que já iniciou nos outros anos e esse ano ele vai ter um plus, né? A Secretaria de Educação abraçou a causa conosco. Então, nós vamos estar trabalhando com as crianças os 10 minutos contra a dengue para que eles possam levar para casa como tarefa de casa, junto com os pais, para estarem revisando, né, os seus domicílios, além de explicar um pouco mais sobre a doença para a criança de forma lúdica, lógico, né, dentro do conhecimento dela, de acordo com a série. Muito bem. E, enfim, aqui em Joinville está sendo aplicado o fumacê para evitar a proliferação dos mosquitos também? Sim. Nós temos alguns métodos, né, de controle, e um deles é um método químico, que é a aplicação de inseticidas. Então, tanto o fumacê quanto outros inseticidas, eles são utilizados, sim. Aline, uma outra dúvida também, né, que muitas vezes o próprio ouvinte até entra em contato conosco aqui no Departamento de Jornalismo da Jovem Pan, é a questão dessas casas abandonadas, principalmente aqui na área central da cidade, né? A prefeitura vem realizando algum trabalho de inspeção desses imóveis que estão abandonados para ver se tem ali algum entulho, algo que possa ter água parada também em algum recipiente? Sim, nós realizamos os trabalhos, nós verificamos esses imóveis abandonados, locais, muitas vezes que não tem imóvel, mas tem um lixo acumulado, a gente também verifica. Mas, de qualquer maneira, o que eu gostaria de pedir, né, para que o munícipe, se ele identificar que tem algum local que possa ter foco, que ele entre no aplicativo Joinville Fácil e faça a denúncia no aplicativo. Né? Dessa forma, a gente consegue, inclusive, filtrar, né? Olha, aqui nós estamos recebendo muitas demandas, então aqui nós precisamos priorizar essa semana, porque nesse momento a gente vive, né, um momento em que nós temos foco em vários lugares, então nós estamos com várias frentes de trabalho. E quando as pessoas nos auxiliam dizendo, olha, o foco está aqui, o foco está ali, isso ajuda a direcionar a força de tarefa. Certo. Aline, e no último levantamento de vocês, né, qual é o bairro hoje que tem maior incidência de casos e também, enfim, né, maior incidência de lugares onde foram encontrados esses focos do mosquito da dengue? Nós tivemos, em 2023, os principais bairros foram Jardim Paraíso e Aventureiro. Né? Foram os locais onde mais tiveram casos de notificação e foi justamente com foco. Agora, em 2024, dos casos que nós tivemos, ele não teve um local específico. Ele está bem distribuído, né, até o momento. E em 2023, esses casos dentro das próprias residências? A maioria dos casos? A maioria dos casos dentro das próprias residências. Ou seja, né, a população tem que fazer a sua parte também. Isso. Muito bem. Aline, para a gente finalizar o nosso bate-papo, né, no ano passado foi anunciado investimentos dos governos estadual e também federal aos municípios para o apoio contra a dengue. Como é que está esse repasse de recursos e como eles estão sendo usados também? Esses recursos, alguns a gente já recebeu e eles são usados para equipamentos e para a contratação de mais agentes de combate a endemias para poder fortalecer, né, o time e conseguirmos então avançar e fazer mais visitas e poder trabalhar mais com a população. Muito bem. Aline Berkenbrock, ao vivo conosco aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã. Para a gente finalizar, viu, Aline? Queria que você deixasse, né, uma mensagem para os ouvintes aqui da Jovem Pan, para toda a comunidade de modo geral. A mensagem que eu gostaria de deixar é que, por favor, né, é um pedido mesmo, de coração. Eu preciso muito da ajuda de vocês, da comunidade, para que verifiquem as suas casas. Né? Muitas vezes a gente acha que aquele pratinho da planta que está dentro de casa, ele não é um foco, né? Não é um local onde o mosquito pode proliferar. E às vezes está lá dentro daquele vasinho de planta que está em cima da mesa e a gente não verificou. Então, o meu pedido aqui, a minha mensagem é que verifiquem as suas casas, que verifiquem ao redor, verifiquem os jardins e eu vou um pouco além, né? O seu trabalho também, porque muitas vezes a gente olha para nossa casa, mas acaba esquecendo do trabalho e a contaminação pode ser no trabalho. Então, verifiquem as suas casas e façam uma força-tarefa nos locais de trabalho para verificarem também. Muito bem. Aline Berkenbrock, que é a gerente de Vigilância em Saúde aqui em Joinville, nosso muito obrigado e, enfim, né, sucesso e êxito nessa sua função, porque eu sei que precisa de muita persistência e competência, é claro. Obrigada.